Meus amados, fiquem em pé na presença de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa luta, em algumas versões diz a nossa milícia, outras diz a nossa guerra, não são carnais. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Põe a mão no seu coração, querido Espírito Santo. Esse é um momento, Senhor, para nós tão especial, momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra. Eu quero te agradecer por esse povo que aqui está e pedir que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma especial, que a nossa vida seja marcada com a Tua palavra, com a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus amados. Eu quero mais uma vez pedir que durante a mensagem evitem movimentos, para que todos possam se concentrar na palavra, tá bom? Meus amados, eu tenho um tema para essa mensagem: destruindo ou destruição de fortalezas, certo? E o texto que nós lemos diz que nós temos armas de guerra, armas da nossa milícia. E que essas armas não são carnais, que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, certo? Com essas armas nós destruímos todo raciocínio falacioso, fantasioso, enganador, mentiroso, ardiloso e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, que trabalha na nossa mente. E aí, irmãos, quando nós fazemos isso com as armas não carnais, diz o texto que nós vamos fazer com que o nosso pensamento se torne cativo. Não são os nossos pensamentos que vão nos guiar, mas aqueles pensamentos que concorrem com a vontade de Deus serão subordinados à vontade de Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Porque vocês vão de convir que a mente humana não para, irmãos. Às vezes a gente vai dormir, a mente fica, né? Às vezes você vai orar também. Você já se pegou orando, e no momento que você deveria estar falando com Deus, está passando tudo que é pensamento na sua cabeça. Aí eu tenho que fazer isso, eu vou fazer tal coisa, e aí você, a hora que termina de orar, que levanta da oração, você não faz nada daquilo. Isso é uma guerra que a gente enfrenta. Às vezes lendo a Bíblia também, às vezes até lendo alguma coisa que você precisa ler numa faculdade, parece que você não consegue se concentrar. Tem gente que tem muita dificuldade de concentração,
mas especialmente quando se trata da palavra de Deus. E aí, irmãos, nós vamos pedir a Deus nessa noite para que todos esses pensamentos que vagueiam, eles possam se submeter a Cristo. Amém? Mas quando nós lemos no texto a respeito de armas de guerra, a gente percebe nas Escrituras Sagradas que luta, milícia, guerra, combate na vida dos cristãos, isso é muito comum, irmãos, nas Escrituras a gente encontrar batalhas, guerras, é muito comum. E aí, a gente pega, por exemplo, o apóstolo São Paulo, falando da sua vida toda, desde quando ele se encontrou com Jesus, lá na estrada de Damasco, até quando ele esteve preso e foi condenado à morte, lá em Roma, no calabouço, ele escrevendo a Timóteo, e graças a Deus, pastor, eu tivemos o privilégio, né, pastora, de conhecer aquela prisão e descemos até onde Paulo esteve preso, lá em Roma. E ali, irmãos, ele falando de toda a sua trajetória, ele não diz assim, ó, foi tudo fácil. Ele não diz que foi tudo às mil maravilhas. Como diz a pastora Sônia, não é tudo azul de bolinha cor-de-rosa, né? Mas ele diz o quê? Lá em 2 Timóteo 4:7, ele chama a sua vida de combate. Ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O pessoal da mídia não está conseguindo colocar os textos? Então, irmãos, quando ele fala da sua caminhada cristã, ele chama isso de combate, mas não é um combate ruim, ele chama de bom combate. Então, queridos, a nossa vida cristã, ela é um combate, ela é uma guerra, ela é uma milícia, ela é uma luta. Falei a semana passada da porta estreita. Amém? É guerra, certo? E nós somos chamados pelas Escrituras de soldados. Amém? Quem é que na sua infância que se converteu desde criança, que nunca cantou? Sou um soldado de Jesus, é nessa guerra que eu quero ir, quero ganhar muitas almas para Cristo, ó meu Jesus, eu entrego a ti, quero ganhar muitas almas para Cristo, ó meu Jesus, eu entrego a ti. Então, meus irmãos, nós somos soldados, só que tem uma coisa: Jesus é o nosso general. Amém? Quem é que nunca cantou nosso general é Cristo, seguimos os seus passos? Não é verdade? Amém? Então é uma batalha. Nós somos soldados e temos um general que nunca perdeu uma guerra. E eu quero enfatizar isso, irmãos, nessa noite. E que o nosso inimigo, irmãos, é real. Nós temos um inimigo de verdade. E nós somos instruídos nas Escrituras a respeito desse inimigo, que não é um inimigo imaginável, virtual, é real. E a Bíblia fala dele, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios,
e vigilantes, porque o inimigo de vocês, que é o diabo, ele anda ao derredor, como leão que ruge, buscando, procurando alguém para tragar, para devorar. Então olha aqui, irmãos, tem que dizer, eu confio em Deus. Eu também confio em Deus. Quem confia em Deus aqui, levanta a mão. Só que eu tenho uma notícia para você. A nossa confiança na onipotência de Deus, a nossa confiança na soberania de Deus, a nossa confiança na grandeza de Deus, irmãos, não nos permite de forma alguma levar a nossa vida relaxadamente. Amém? Certo? Nós somos pessoas que confiam em Deus, somos soldados, mas não é porque num exército o general é bom, que os soldados podem levar a vida de qualquer forma. O soldado tem que estar sempre alerta. E a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente é tentado, irmãos, a levar a vida de Deus guarda, Deus. Não, não é assim não, irmãos. Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus, porque nós temos um adversário, irmãos, que ele quer destruir. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém para destruir, para devorar. Isso é muito sério. E aí, irmãos, o inimigo é real, certo? Isso não permite que a gente leve a nossa vida de forma descuidada. Amém? Sabe, não tem a história bíblica de Gideão, quando ele separou os 300, certo? Os 300 foram os prudentes, que foram tomar água, certo? Mas que não se jogaram na água, né? Não enfiaram a cara na água, pegaram a água, levaram na boca, mas sempre vigiando. É assim que nós precisamos ser, porque senão nós vamos nos tornando displicentes, nós vamos nos tornando negligentes, sabe? Tem gente, irmãos, que leva a vida cristã descuidada, tem gente, irmãos, que leva a vida cristã até de forma precipitada. Eu confio em Deus, aí começa a tomar atitudes precipitadas. Oh, Deus não abençoou. Peraí, você fez sem oração, você fez sem buscar a Deus, você fez sem consultar uma autoridade espiritual, um líder que podia te dar fazer uma oração por você. Então, não podemos levar a vida de forma negligente, nem de forma precipitada a nossa vida com Deus, imprudência, né? E também, irmãos, nós precisamos nos adequar, porque existem 3 coisas que podem causar acidente, irmãos, que se chama, e quem fez direito sabe disso, né? Negligência, imprudência e imperícia. Isso pode gerar acidente. Então, ouçam bem, irmãos, e alguns acidentes são fatais. Então, servimos a Deus, mas não podemos levar a vida de qualquer forma. Precisamos ser cuidadosos, vigilantes. Olha o que Pedro disse: sejam sóbrios e vigilantes.
Não podemos ser precipitados também, imprudentes. E também, irmãos, precisamos nos qualificar, nos preparar. Preparar com jejum, com oração, com conhecimento bíblico. Porque isso nos fará vencer. Amém, irmãos? Então preste atenção, irmãos. As forças espirituais do mal, elas virão contra nós. E elas só serão vencidas com armas espirituais. Mas não adianta o cara ser musculoso. Amém? Ó, meu bíceps, meu tríceps, meu sei o que lá. Amém? Irmão, isso não resolve nada. Certo? Não adianta ser bom de pontaria, né? Participar de clube de tiro. Isso aí, irmãos, não vai ajudar você a vencer o diabo. Também não adianta ser bom de pancada. Amém? Não, irmãos. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus e de conhecimento da palavra. Amém, queridos? Digam graças a Deus. São armas espirituais que nos farão vencer as forças espirituais. E um segundo ponto, irmão. Primeiro ponto, o inimigo é real, não é imaginário. Segundo ponto, fortalezas se levantam com as seguintes finalidades. Por que que Satanás levanta fortalezas? Para nos combater. Irmãos, tudo começa com sugestão do diabo. Sabe aquela tentação? É sugestão do diabo, faz isso. Tem vezes que você não está nem pensando em alguma coisa, e vem, parece que o capeta fala no ouvido assim. Aí, isso é sugestão do inimigo. E aí, se você der liberdade e deixar aquilo entrar no coração, é aquilo que Tiago disse, irmãos. A tentação vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. E nós precisamos saber que essas fortalezas, elas podem crescer dentro de nós. E eu gostaria de falar de algumas fortalezas. Quais as finalidades que o diabo tenta levantar essas fortalezas? Primeiro, nos neutralizar. Amém? Neutralizar. Deixa isso aí não faz nada. Deixa ele quietinho. Sabe, o diabo não quer impedir você só de vir na igreja, não. Ele quer que você não faça nada na obra. Ele quer te neutralizar. As fortalezas se levantam para nos enfraquecer. Se levantam para nos destruir. E eu vou dar exemplos de fortalezas aqui. Primeiro exemplo, irmãos, pontos cegos. Irmãos, todo mundo que dirige, ele sabe o que é um ponto cego, sim ou não? Sim ou não? Certo? Você vai assim, você não sabe se vem carro, se não vem carro, né? Tem hora que a gente arrisca, não tem? Sim ou não? Certo? E aí, irmãos, e a gente fala assim, puxa, precisa pôr um semáforo aqui, porque aqui está feio. Pode acontecer acidente. Ele nem sabe que alguns já aconteceram naquele lugar. Então, ponto cego, o diabo às vezes quer pôr ponto cego na nossa vida, certo? E eu quero dizer para você, irmãos, que nós não podemos nos arriscar na nossa jornada, certo? Nós não podemos nos arriscar. Sempre que, às vezes a gente vai
assim, eu vou com a pastora, ou tem uma outra pessoa comigo, né? Que chega num lugar assim, que é um ponto cego, eu falo assim, dá uma olhada, vê se vai daí, né? Aí a pessoa, pastora, geralmente é a pastora, fala, pode ir que dá. Amém? Certo? Porque são pontos cegos, e nesses pontos cegos, nós precisamos de alguém conosco. Toda pessoa, irmãos, que quer vencer na vida espiritual sozinho, ele vai se dar mal nos pontos cegos. Porque sozinho, irmãos, tem coisa que a gente não vê, a gente precisa de alguém conosco para ver. Por isso, Jesus, ele mandou de 2 em 2. Por isso, nós lemos nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 18, Deus dizendo, capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, não é bom. Certo? Jesus manda de 2 em 2. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, é melhor ser 2 do que 1. Então veja quanto texto nós temos, irmãos. E para encerrar esse debate, se você quiser debater, então vamos lá para Provérbios capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz assim: o solitário busca seu próprio interesse, e aí o que, irmãos, que está escrito? E se opõe à verdadeira sabedoria, ou seja, se insurge contra a sabedoria. Então não é sábio andar sozinho, não é sábio viver sozinho. Por isso, irmãos, que nós precisamos sempre ter alguém conosco, porque se isolar é perigoso, sabe? Principalmente você que é cristão, você precisa andar junto com o povo de Deus. Tem gente que gosta muito, irmão. Nós temos sim, irmãos, que eu gosto de estar em todos os lugares possíveis, mas se for para mim estar numa festa de pessoas que não servem a Deus, se for para estar ali, para não ser luz, eu não vou. Ah, Jesus foi na festa. Jesus foi na festa, e quando teve problema, ele resolveu o problema. Amém? Amém, queridos? Certo? Então, podemos ir? Podemos sim. Porque se nós nos isolarmos do mundo, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus. Mas, irmãos, tem gente que ele se isola do povo de Deus. Ele se isola do pastor, ele se isola da pastora, marido que se isola da esposa, esposa que se isola do marido, pai que se isola dos filhos, filhos que se isolam do pai. Isso, irmãos, olha o que diz o texto, é se opor à verdadeira sabedoria, ou seja, não é sábio andar sozinho. Amém? Amém? Por isso precisamos do diálogo, sabe? E perguntar, ei, você acha que eu posso ir? Aí tem ponto que você não vê, irmãos, e alguém precisa ver para você. Tem hora que a esposa fala, ei, você não está enxergando isso não? Está vendo? Abre seus olhos. Tem hora que o marido, numa proporção bem menor, precisa mostrar para a mulher. Geralmente é a mulher, né? Que a mulher são os olhos do homem, às vezes. Mas tem hora que o homem também precisa falar, ei, assim não. E na igreja é assim, irmãos, é um cuidando do outro. Não vai por aí não, se você avançar, ó, vem vindo o carro lá, vai atropelar. Ponto cego.
Essa é uma fortaleza que o inimigo às vezes vai levantando, né? Vai se isolando um pouquinho, se isolando um pouquinho. Irmão, tem gente que deixa de vir na igreja, não é porque ele está no pecado, ele está assim, se isolando devagarinho, ele nem percebe que está caindo numa armadilha. Ele não percebe que o inimigo armou uma cilada, e ele está assim devagarinho, fazendo o jogo do diabo. Aquela fortaleza está se levantando contra ele. Um outro tipo de fortaleza, irmãos, além do ponto cego, é o orgulho. Tem gente que é muito orgulhoso, irmãos, sabe? Tem gente que ele é orgulhoso e ele esquece que precisa de pessoas. A gente cantava antigamente: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar. E por aí afora. A gente precisa das pessoas, irmãos, para nascer. Teu pai e tua mãe tiveram que se envolver para gerar você. Ou você nasceu de chocadeira? Amém? Nós precisamos da mãe, do pai, para os cuidados até que a gente cresça. Precisamos de professores para nos ensinar a ler e escrever. Precisamos de alguém para nos ensinar a andar, caminhar, falar, ler, escrever. Nós precisamos, irmãos, de pessoas. Já me formei, já sou doutor, já sou graduado, já sou pós-graduado e tal. Mas olha aqui para mim, irmãos. Se a gente produz lixo, nós precisamos de coletores de lixo. Nós somos, irmãos, interdependentes. Um depende do outro. Em tudo, irmãos. E para tudo. Certo? Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você precisa de alguém que abasteça seu carro. Eu vou de avião. Precisa de gente. Sim ou não? Sempre nós vamos precisar. Aí na hora de morrer, irmãos, se você não vai levar nada, e como disse a Selma, se não tiver quem leve a gente, nem a gente vai para o buraco. Amém? Então, meu primeiro superintendente, pai na fé da pastora Sônia, ele dizia assim, que nós precisamos ter pelo menos 6 amigos, porque o caixão tem 6 alças. Amém? Então, irmãos, o orgulho é uma bobagem. Eu já falei algumas vezes aqui de um personagem chamado Tássia, né? Quem lembra do Tássia aí? Levanta a mão, quem lembra? Gente que não conhece o Tássia, é o Tássia achando. Certo? E às vezes, irmãos, a gente vai ficando vaidoso, vai ficando orgulhoso, achando que é melhor que os outros, e aí já começa a desprezar as pessoas que um dia nos ajudou. São fortalezas, irmãos. Sabe por quê? O diabo quer isso. Porque ele quer que você se sinta melhor que os outros, para que você caia na armadilha do diabo, porque ele foi o primeiro orgulhoso lá no céu, que quis tomar o lugar de Deus. E cuidado, irmãos, para isso não ir crescendo dentro de você. Eu estou falando de fortalezas que vão se formando
né? Uma outra fortaleza que vai se formando, irmãos, é a idolatria. E o que é idolatria, irmãos? Idolatria não é só adoração de ídolos, não. E a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma primeiro lugar na tua vida é idolatria. Idolatria, irmãos, é a adoração a objetos criados. Sabe, irmão, tem gente que ele deixa Jesus e ele vai, agora eu estou indo lá na igreja tal, né? Um dia alguém disse, eu sou da igreja que Deus deixou. Eu falei, se até Deus deixou, por que você está lá? Amém? Gente que não conhece Bíblia, que não conhece história. Cai nessas mentiras, seduções. Por quê? Porque tem um coração voltado para a idolatria. Idolatria, irmãos, olha aqui, é quando a gente prioriza bens materiais. Idolatria, meus irmãos, é quando pessoas para nós são mais importantes que Deus. Idolatria, irmãos, é quando a gente tem 1000 razões para vir na igreja e uma só para não vir, e a gente fica com aquela só. Isso vai crescendo, irmão, se formando fortaleza, autojustificação. Amém? Um exemplo clássico de autojustificação, irmãos, foi Saul. Quando Samuel falou para ele, o recado de Deus que era para ele exterminar os amalequitas, e ele poupou o rei Amaleque, poupou o melhor das ovelhas, poupou o melhor do gado. E quando o profeta foi adverti-lo, ele disse assim, não, eu poupei isso para oferecer a Deus. Tem gente, irmãos, que é assim. O profeta disse o que para ele? Será que Deus tem mais prazer em sacrifício do que na obediência? Tem gente, irmãos, ele fica inventando desculpas. Não fiz isso por causa disso. Ele não admite o erro, está sempre se auto-justificando, negando o erro cometido, irmãos, dizendo, não fui eu, e quando alguém prova que foi ele, não, mas eu fiz isso por causa disso. Tem gente que nunca reconhece que errou, irmãos. São fortalezas, a gente precisa brigar contra isso, irmãos, porque isso nos afasta de Deus. E para enfrentar tudo isso, meus amados, nós temos as armas certas. Amém? Temos as armas certas. Não é qualquer arma, né? Se a guerra é espiritual, a nossa arma tem que ser espiritual, certo? Eu vou correr um pouco por causa do tempo, mas olha aqui, irmãos, essas fortalezas e outras que vão sendo preenchidas pelo inferno, porque ela vai crescendo, né? Elas poderão ser demolidas. De que forma? Somente com armas espirituais, armas que nós vamos empunhar como cristãos, amém? Cristão que deseja vencer precisa dessas armas. O mesmo Paulo, que diz que a vida dele foi uma luta, foi uma guerra, ele escreve aos Efésios, e ele fala das armas espirituais, a armadura de Deus, que nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim, porque a arma da nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, não, irmãos. Tira o ódio do seu coração por algumas pessoas, sabe? Não é contra carne e sangue.
Nossa luta, irmãos, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. É batalha, irmãos, é guerra, é guerra. Você quer servir a Deus? É guerra. Ah, eu não quero, se eu tiver que enfrentar a luta, eu não vou. Aí você já está derrotado. Servir a Deus é se levantar, é sair do chão, ou enfrenta, ou continua morto. Segue para mim, verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Fiquem firmes, verso 14, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Segue. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? São essas armas, irmãos. Então veja só, queridos, o cinturão da verdade, sabe? Lutar, irmãos, a batalha espiritual, sem ser transparente, sem ser verdadeiro, sabe, tendo uma vida cristã hipócrita, querendo enganar, isso, irmãos, não vai vencer. Sabe, a verdade, irmãos, acima de tudo. É melhor falar a verdade e sentir até um certo constrangimento no momento, do que depois descobrir que você mentiu e o constrangimento será maior, e além do constrangimento, a perca de confiança. Não minta, irmãos. Quando você descobre que uma pessoa mentiu para você, você não fica chateado? Puxa vida, aí para confiar nele de novo não é difícil? Sim ou não? Amém? Verdade, com a verdade, irmãos, sabe, a verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos dará vitória. Amém? Cinturão da verdade, couraça da justiça, irmãos, sabe, a couraça, eu pedi para vocês, vocês tinham colocado para mim aquela hora, as armaduras, sabe, irmãos, a couraça é isso aqui, irmãos, ó, tipo de um colete. Esse colete, ele era feito de couro, um couro duro, e eram grudados ali, colados nele, chifres de bois, cascos de animais, para proteger. Era um negócio duro, para proteção do coração e de órgãos vitais. Então, é a couraça da justiça. Quando o apóstolo Paulo, ele fala da armadura de Deus, ele fala do contexto que ele vivia, né? No tempo do Império Romano, cheio de soldados, né? Que usavam esse tipo de armadura. E aí, meus amados, couraça da justiça, amém? Quem anda debaixo da graça de Deus, irmãos, ele é justificado pela fé. O nosso Deus é um Deus de justiça, amém? E depois nós temos aí calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Se você ver aqui, irmãos, esse tipo de bota que eles usavam, na sola tinham pregos. Você já viu aquelas chuteiras com aqueles cravos? Antigamente, irmãos, se um jogador de futebol passasse assim uma chuteira na canela do meu irmão, saía carne, saía sangue. Por que eles usavam aqueles pregos, certo? Porque eles iam lutar, e eles não podiam escorregar.
Amém? Então, calçar os pés na preparação do Evangelho é estar fundamentado na palavra, é não se desviar. Você não vai escorregar, porque você está firmado. Luta vai ter, guerra vai ter, amém? Nós vamos ter que enfrentar lutas, irmãos, porque as armas da nossa luta tem. O diabo é vosso adversário, ele vem contra vós, sabe? Nós temos guerra constante, somos soldados. Jesus é o nosso general. Aí depois o escudo da fé, irmãos, não era um escudinho qualquer não, que eles usavam, amém? Ora, esse escudo aqui está pequeno, sabe? O escudo que eles usavam, segundo a pesquisa que eu fiz, ele tinha 75 centímetros de largura, e ele tinha 1,35 m de comprimento. Protegia quase que o corpo todo. E a Bíblia diz que nós precisamos usar o escudo da fé. Amém? E depois, o capacete da salvação. Certo? Encher a cabeça das coisas de Deus. Bom, tem gente que ele quer vencer espiritualmente, mas ele se alimenta de música profana, se alimenta na internet de pornografia, se alimenta, irmãos, ele enche a sua mente e o seu coração só de coisas ruins, mensagens negativas, depravadas. Como é que vai vencer, irmãos? Sabe? E o inimigo vai criando fortalezas contra a sua vida. E por último, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos. Foi com essa espada, citando a Bíblia, que Jesus venceu Satanás lá no deserto. Amém? Amém? E para encerrar, irmãos, nosso papel não é vencer. Amém? Não, pastor, não. Nosso papel não é vencer. O nosso papel é ficar firme. Porque Jesus já venceu por nós. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nosso papel é permanecer firme, não é vencer. A vitória já foi conquistada por Jesus. Simplesmente se aproprie das armaduras de Deus, se revista da armadura de Deus, e assim como o povo de Israel, que sob o comando de Josué, viram as muralhas de Jericó caírem sem que tivessem lutado, apenas obedeceram às instruções que Deus lhes havia dado. Eles viram as fortalezas das muralhas de Jericó, consideradas invencíveis, intransponíveis, indestrutíveis, eles as viram cair, as viram ruir. Josué capítulo 6, versículo 20, olha só, irmãos, 6:20 de Josué. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. Irmãos, olha aqui. O que eles fizeram para vencer? Apenas seguiram as instruções que Deus havia dado a Josué. Assim o povo gritou. Você já viu, irmãos? Se todo mundo começar a gritar aqui, você acha que essa igreja vai cair? Sim ou não? Não vai, irmãos. Agora imagina muralhas de Jericó, que não era um murinho qualquer. Olha assim, irmãos,
Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram trombeta. Gente gritando, sacerdotes tocando. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. E sabe o que aconteceu? As muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si. E aí a conquistaram, a tomaram. Simplesmente porque obedeceram às instruções da palavra de Deus. Meus amados, fiquem em pé para a gente encerrar. As armas da nossa guerra são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não foram necessárias outras armas, e não serão necessárias outras armas, apenas nos vestirmos da armadura de Deus. Se vistam da armadura de Deus e fiquem firmes. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, 14. Fiquem firmes, vestindo a armadura. Meus amados, não recue, avance. Amém? Não recue. O inimigo vai criando fortalezas, e ele quer te deprimir. Ele quer que você vá entrando no jogo dele, que você vá criando na sua vida pontos cegos, que você vá se tornando uma pessoa orgulhosa, que você vai se tornando uma pessoa idólatra, que você vai se tornando uma pessoa que se auto-justifica, que nega os erros cometidos. E aí ele vai construindo fortalezas, e ele vai te dominando. Mas você está descobrindo hoje: as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Louvado seja o nome de Jesus.